condições de trabalho podem ser divididas didaticamente em duas situações distintas: condições físicas, que são as relativas à iluminação, ruídos, vibrações e agentes químicos, condições sociais e de organização do trabalho, relativas à motivação, comunicação no trabalho, pausas e turnos. Sob hipótese nenhuma, as condições podem ser analisadas individualmente, já que ambas interagem entre si, uma interferindo nos efeitos da outra. Desta forma, somente tomar providências no sentido de baixar o nível de ruído no ambiente laboral, em pouco contribuirá para melhorar a saúde do trabalhador, se não forem vislumbradas outras medidas, mormente em termos de organização do trabalho. Os distúrbios psiquiátricos, as DORT, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho e o estresse, estão se tornando patologias campeãs de incidência no mundo laboral. No entanto, é interessante ressaltar que ambas estão intimamente associadas à organização do trabalho. O trabalho consome 1/3 ou mais do tempo de nossa existência, passando a determinar um estilo de vida e influir diretamente em nossa personalidade. Segundo os ensinamentos do professor Leonard Levy, a posição do trabalhador e a organização do trabalho devem ser vistas com responsabilidade. Assim, não basta proporcionar um ambiente salubre, sob o ponto de vista da higiene do trabalho, ou ainda um posto de trabalho ergonomicamente correto. Se a organização do trabalho é preterida, o trabalhador em breve apresentará patologias como se estivesse num ambiente insalubre. Talvez a primeira manifestação em favor da organização do trabalho tenha sido a administração científica utilizada por Taylor, que, através de método empírico, nem um pouco científico, tentou ampliar a eficiência do trabalhador. Taylor imaginava como conciliáveis os interesses do empregado e do empregador, contanto que fosse dado a ambos o que pretendiam, ou seja, para este, baixo custo de produção, para aquele, salários mais altos. No entanto, a teoria de Taylor estava fadada ao insucesso, pois foram desprezados alguns aspectos relativos ao trabalho, tais como manutenção da atividade intelectual, satisfação e o poder de concepção como elemento fundamental do aparelho psíquico. Assim, a organização científica acaba com a liberdade de organização e de reorganização, ou seja, de adaptação espontânea do trabalho ao homem, exigindo uma atividade intelectual e cognitiva que será proibida pelo trabalho taylorizado. A administração científica peca na conceituação de seu principal objetivo. O principal objetivo da administração deve ser o de assegurar o máximo de prosperidade ao patrão e, ao mesmo tempo, o máximo de prosperidade ao empregado. Em nosso entender, o grande erro foi considerar unicamente como necessidade do trabalhador o salário e nada mais. Segundo Maslow, as necessidades vão se refinando e, uma vez que o trabalhador encontra suas necessidades básicas satisfeitas, serão criadas novas necessidades, tais como autorrealização e estima não contempladas pela teoria da administração científica. As organizações arcaicas, onde o trabalhador não experimenta a satisfação na realização de sua tarefa, em muito se assemelham ao sistema escravagista existente em nosso país no século passado. O escravo rodierno, ou escravo de vanguarda, simplesmente executa ordens, sem contestar qualquer comando. Sua preocupação é apenas obter seu sustento e moradia, não figurando nos seus planos a realização pessoal. A realidade em nosso país chega a tal ponto que o trabalhador se preocupa em manter seu emprego, tendo pouca relevância a remuneração, bastando continuar trabalhando. Com exceção do uso da força, aos escravos era imposto um regime de trabalho semelhante ao utilizado atualmente, de forma exploradora e predatória. O escravo era utilizado indiscriminadamente, apesar de seu alto preço, como artigo facilmente substituível. Na antiguidade, já existia o trabalho contratado, não escravo e não compulsório,
com salário estipulado e controlado por uma burocracia, a exemplo dos soldados romanos. No entanto, em todas as épocas, nas sociedades marcadas pelo escravagismo ou pela sujeição aristocrática, o conceito de trabalho estava ligado à servidão e tinha, portanto, conotação negativa e, por que não dizer, pejorativa. Assim como é prematuro se falar em fim da escravidão com o trabalho infantil ou a semi-escravidão de mulheres e trabalhadores rurais, ou mesmo com o subemprego em condições subhumanas, a concentração do emprego nos extremos do espectro do mercado de trabalho leva à necessidade da revalorização de profissões de cunho notadamente social. Alguns países já estão mensurando o tempo de vida em cada profissão, chegando a valores discrepantes para as diversas atividades, o que nos leva a concluir que o fator trabalho é uma das peças do quebra-cabeça da vida. Estudos revelam que existe diferença de 16 anos nas expectativas de vida, por exemplo, de um mineiro e do engenheiro, ou de 12 anos entre um operário e o mestre de obras. Algumas patologias do trabalho têm evoluído no sentido de que sua origem não mais está associada aos fatores clássicos, como, por exemplo, a exposição a uma substância, ou mesmo as más condições de trabalho. Nos idos tempos, o trabalhador estaria exposto a uma substância. Hoje, ele está exposto a diversos agentes, e mesmo que esta dose seja menor, a combinação das exposições acaba por ser mais lesiva, com direta repercussão no envelhecimento precoce. Assim, as patologias do trabalho tendem a se produzir não só por razões afetas ao local físico de trabalho, como também fora do ambiente laboral, passando a ser consideradas multifatoriais. Hoje, convivemos com um agente nefasto e invisível que ataca o trabalhador de forma traiçoeira, produzindo os distúrbios mentais. Ao contrário de outras patologias, a doença mental não é seletiva, atinge desde o operário até o mais alto executivo, atinge a dona de casa e até mesmo o desempregado. Não existe trabalhador que esteja imune aos problemas mentais, que começam como uma simples ansiedade, depressão, fadiga ou outros pequenos males. A globalização, sem dúvida nenhuma, é um grande impulsionador da ansiedade no trabalho, pois a cada dia as empresas estão preocupadas em minimizar os custos e maximizar a qualidade, redundando em exigências cada vez maiores aos trabalhadores, especialmente o chão de fábrica, que presencia a sua substituição por robôs, computadores e máquinas automatizadas. Cada vez mais, o trabalho manual cede espaço ao trabalho intelectual, e o trabalhador que não se preparar para os novos tempos corre o risco do ostracismo pelo mercado de trabalho. Após vários anos de empresa, exercendo a mesma tarefa, o trabalhador é, sutilmente, convidado a retornar aos estudos e se preparar para os novos tempos. Ou então, existem diversas pesquisas indicando as relações entre o trabalho e as novas tecnologias, direcionando para a substituição do trabalho e sua requalificação. Porém, as expectativas do mercado se inclinam com maior intensidade para a substituição do trabalho, deduzindo-se assim que o processo de requalificação tem atingido uma pequena minoria da força de trabalho, enquanto que o restante está sendo deslocado para funções cada vez menos qualificadas ou para fora do mercado de trabalho. A competição comercial aguçada pela aceleração do processo de globalização exigiu um movimento de sintonia entre os padrões de qualidade e os custos industriais, incluindo, neste contexto, desde a indústria primária e a agroindústria até a produção intelectual e artística. Um ponto fundamental é que, se o processo de reestruturação produtiva da indústria, com a racionalização de processos e do controle sobre o trabalho, foi possibilitado pelas novas tecnologias baseadas no uso da informática, esta tendência estendeu-se ao setor terciário, com reflexos talvez mais críticos do que na indústria. A demanda de trabalhadores sofre visível retração, especialmente nos setores receptivos a inovações tecnológicas. No passado, este problema foi compensado
pela redução da jornada de trabalho ou aceleração do crescimento econômico. Hoje, tais medidas não redundariam em solução. A globalização é responsável pelo deslocamento dos capitais para regiões onde o custo da mão de obra é menor, punindo assim os países nos quais os direitos trabalhistas são respeitados. Se o setor terciário foi durante algum tempo a válvula de escape, no início do processo de retração em termos de mão de obra do setor industrial, este movimento também alcançou o setor terciário, de maneira mais rápida e violenta. Boa parte do crescimento notado no setor terciário tem por fonte a terceirização de funções terciárias que antes estavam sob a hierarquia das empresas industriais, que procuram agora centrar-se na sua atividade principal, o que, em princípio, é razoável. Outra parte viria da diversificação do espectro dos serviços causada pela concentração urbana e também dos salários, na nova elite gerada pelo enriquecimento de funções. Algumas profissões exigem demais dos trabalhadores, criando o que se denomina de excesso de demanda, provocando estados de ansiedade. Aliada a esta, estão a competitividade, o medo de perder o emprego, a monotonia de determinadas tarefas, a falta de perspectivas e, finalmente, a insatisfação no trabalho. Sob o falso emblema do enriquecimento da tarefa, as empresas estão acumulando os trabalhadores com diversas atividades, em parte devido ao enxugamento do número de empregados para a redução de custos, utilizando-se da falsa afirmativa de que o aumento de trabalho dará uma satisfação maior aos trabalhadores. Na verdade, a combinação dos dois fatores, enriquecimento da tarefa e aumento da carga de trabalho, podem proporcionar satisfação do empregado, desde que dosada convenientemente. O trabalhador, com finalidade de manutenção de seu emprego, acaba assumindo um número de tarefas inadequado à sua capacidade e, com o tempo, começa a sentir os efeitos do trabalho sob pressão. Um típico exemplo é a categoria dos bancários, onde, comprovadamente, os bancos reduziram maciçamente sua mão de obra. Até o momento, não conseguimos avaliar quais foram mais prejudicados, os que foram demitidos ou os que permaneceram e estão expostos à excessiva carga de trabalho, sob a ameaça de também perderem o emprego. Prova disto são as estatísticas, que demonstram uma forte tendência ao suicídio pelo bancário. Outro aspecto comumente desprezado na realização do trabalho são as pausas, tão necessárias ao trabalhador, particularmente aqueles envolvidos em atividades de monitoramento, controle e trabalho físico contínuo. Para estes, a pausa visa evitar a fadiga excessiva. Para aqueles, porque o desempenho tende a diminuir após 20 a 30 minutos de trabalho contínuo. Intervalos breves e frequentes são mais eficazes para a recuperação do que um período de descanso igual, tomado de uma só vez. Um estudo realizado ao longo de 7 anos na Dinamarca demonstrou que os motoristas de ônibus encarregados de circular pelas ruas mais saturadas tinham o dobro de possibilidade de sofrer um infarto que aqueles que não frequentavam tráfego intenso. A qualidade de vida nas grandes cidades foi fortemente afetada pelo excesso de habitantes, que consequentemente contribui para o colapso do trânsito, da deficiência dos serviços públicos e até mesmo da qualidade do ar que respiramos. O êxodo rural traz uma legião de esperançosos, motivados pelos pseudo-atrativos e vantagens de morar nos grandes centros urbanos, que em pouco tempo se desmotivam, mas não têm como retornar ao campo, tornando-se escravos do trabalho. Nos dias de hoje, os fatores de estresse estão substituindo as más condições de trabalho que eram tão frequentes em outros tempos. E com um agravante, para os agentes nocivos, a tecnologia conseguiu desenvolver formas para sua mensuração objetiva, tornando relativamente fácil o monitoramento das condições de trabalho num dado momento. Ao contrário, os fatores de estresse não possuem mensuração. Além do que, as susceptibilidades individuais influenciam
com maior intensidade tais fatores. Da mesma forma que as doenças mentais, o estresse não possui um grupo preferido de trabalhadores, atacando indistintamente a todos. Dados publicados pela Fundação Europeia para o Desenvolvimento das Condições de Trabalho denotam que as profissões mais sensíveis ao estresse são os professores de ensino primário e secundário, onde 64,2% reconhecem viver estressados. A seguir, encontramos os caminhoneiros, 50,8%, os trabalhadores manuais, 46,9%, e os médicos e as enfermeiras, 44,1%. As DORT, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, se encontram na crista da onda, pois, em todo o mundo, possuem elevadas taxas de incidência. Apesar de ser, relativamente, uma nova patologia do trabalho, não faz distinção entre os trabalhadores, acometendo desde o trabalho sedentário até o trabalho sob carga. Anunciada erroneamente como uma nova doença, as DORT sempre existiram, porém, faltava-lhes um nome específico e o reconhecimento devido como patologia associada ao trabalho. Acreditamos que problemas como tendinite, tenossinovite, lombalgias e outras síndromes sempre estiveram presentes entre os trabalhadores. Porém, a falta de conhecimento induzia o paciente a acreditar que era somente mais uma dor muscular passageira. A postura e os movimentos repetitivos são os dois fatores que mais predispõem o aparecimento das DORT. Entretanto, mais uma vez a organização do trabalho está por trás desta enfermidade. Os ritmos excessivos, a postura rígida, a ausência de pausas, a pouca liberdade do trabalhador, além da pressão pelos superiores, são contribuições para o surgimento das DORT. Em nosso país, um segmento de trabalhadores seriamente acometidos pelas DORT são os bancários. De uma forma geral, os bancários, principalmente aqueles em funções de execução, realizam, em sua maioria, tarefas de exigência contínua e repetitiva dos membros superiores, contribuindo para o aparecimento precoce dos primeiros sintomas das DORT. Finalmente, mais do que nunca, os efeitos da organização do trabalho estão presentes na vida do trabalhador moderno, que, aliados ao estresse da vida na cidade, produzem uma insidiosa e alarmante situação de risco ao trabalhador, seja agindo independentemente, seja pelo sinergismo que proporciona a outros agentes. As causas, muitas vezes, estão bastante ocultas. O diagnóstico é difícil, mas a correção só depende da boa vontade, tanto dos empregados como do empregador, que, antes de mais nada, precisam estar com o espírito desarmado e receptivos para promover mudanças que logo serão inevitáveis, pois o trabalhador é forte e resiste às mudanças, mesmo se prejudicando. A empresa, ao contrário, não resiste muito tempo, acabando por sucumbir à concorrência que inovou. As mudanças no mundo do trabalho são de profunda importância, quando há a perspectiva não só da globalização das trocas econômicas, mas também do trabalho, o que pode criar, em determinadas áreas, uma nova forma de escravagismo à distância, com o momentâneo recrudescimento da exportação do trabalho mal remunerado para países periféricos, um movimento que tende a refluir. A fonte desta perspectiva está nos países centrais, que não podem se eximir da responsabilidade sobre seus atos. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe e comente. E claro, segue a gente também nas redes sociais vizinhas para continuarmos trazendo conteúdos como este. Até a próxima!